início da pandemia, como você já disse, né, não é o assunto, não é mais importante a gente descobrir de onde veio, se foi a China, se foi em laboratório, se não foi, se veio de pessoas que comeram morcego lá na China, ou se foi em laboratório. Isso não é o mais importante, a gente saber de onde veio essa pandemia, como surgiu. Mas essa discussão, ela existiu no início da pandemia, né? Várias pessoas especularam sobre a origem, né? É natural que isso acontecesse, mas chegou um momento em que o líder de Roma, o Papa Francisco, ele digamos assim, se pronunciou a respeito sobre a possível, né, origem da pandemia, né? E ele fez a seguinte explicação. Olha o que diz aqui eu vou colocar aqui uma notícia aqui de um site, Papa Francisco. A pandemia pode ser resposta da natureza às mudanças climáticas. Então aqui o Papa faz um link, né, digamos assim, uma ponte entre as mudanças climáticas, né, que eles nem têm chamado mais de aquecimento global, eles estão chamando agora de mudanças climáticas, né, mudaram um pouco o termo, e ele está dizendo que isso pode ser uma resposta. E tem uma outra. E agora tem uma outra notícia aqui que eu gostaria de colocar, que essa aqui foi dessa semana, do site Vaticano News, que foi o Dia da Terra, né? E o Vaticano colocou uma frase aí do Papa que ele disse assim: estamos no limite, é hora de agir. E aqui o site diz assim: para o pontífice, a diversidade que estamos vivendo com a pandemia e que já sentimos com as mudanças climáticas deve nos impulsionar a inovar, a inventar, a buscar novos caminhos. Então, claramente, por conta das encíclicas, da encíclica papal lá, Laudato Si, principalmente, né? Nós vemos que a questão ecológica é uma pauta de Roma, né? E eles têm trabalhado nessa questão, relacionando a pandemia com as mudanças climáticas. Inclusive, gostaria de mencionar aqui um livro do Leonardo Boff, que é um amigo do Papa Francisco, é um brasileiro, tá? Ele publicou um livro recente, e esse livro tem como título Covid-19, a Mãe Terra contra-ataca a humanidade. Então, nesse livro, o Leonardo Boff, inclusive tem artigos do Leonardo Boff no seu blog, né? Quem quiser ler, é só entrar no blog do Leonardo Boff. Ele é o principal expoente no Brasil a respeito da teologia da libertação. E ele claramente tem dito que, e aliás, em lives, não só nesse livro, que a pandemia ela é fruto, é uma resposta da natureza por conta do aquecimento global, das mudanças climáticas. Então, a natureza está respondendo, então agora a gente precisa fazer alguma coisa. Gostaria de perguntar para você, como é que você avalia essa questão, né, das mudanças climáticas? E eles estão se aproveitando mesmo dessa situação para usar como isca para o cumprimento de Apocalipse 13? O que você pensa disso, Felipe? Nomeadamente no âmbito de um possível decreto dominical, por exemplo. Seria isso? Sim, exatamente. Muito bem. Pronto. Como diria o prestigiadíssimo e saudoso Dr. Inês, a pergunta é clara e merece uma resposta clara, não é? Então, eu gostaria de elaborar aqui um pouco para estabelecer um raciocínio para provar, para demonstrar como claramente no pensamento do Papa Francisco esta questão climática está ou deve ser solucionada com uma questão de um descanso semanal. Em 2015, em julho de 2015, portanto 2 anos e 3 meses depois do Papa Francisco ter assumido a liderança da Igreja Católica, ele publicou a sua primeira encíclica, que foi a famosa Laudato Si. Já lá vão 6 anos, não é? Mas o destaque qual foi? Ele dedicou-a ao ambiente, aos cuidados com a terra, às mudanças climáticas, etc. Esse assunto que já anda há alguns anos na boca de toda a gente, de cientistas, jornalistas, políticos, cada vez mais. E o Papa Francisco dedicou ao assunto ambientalismo, ao assunto das mudanças climáticas, a sua encíclica. Então ele, durante bastantes páginas, ele elabora o seu pensamento. E lá para o fim, ele começa a apresentar algumas soluções. Eu gostaria de partilhar. Eu peço desculpa, deveria ter colocado aqui em alguns slides para ser mais fácil, mas eu vou ler pausadamente
e vamos todos entender muito bem. No capítulo 2, secção 71, o Papa Francisco referiu-se à destruição do dilúvio no tempo de Noé e a sua posterior restauração ou recriação, vamos dizer assim, depois do dilúvio. E o Papa Francisco escreveu assim: a tradição bíblica estabelece claramente que esta reabilitação, portanto, do mundo pós-Noé, ou pós-dilúvio, implica a redescoberta e o respeito dos ritmos inscritos na natureza pela mão do Criador. Isto está patente, por exemplo, na lei do Shabat. No 7º dia, Deus descansou de todas as suas obras. Deus ordenou a Israel que cada 7º dia devia ser celebrado como um dia de descanso, um Shabat. Quem é que está de acordo com o Papa? Eu estou de acordo com o Papa. Aqui ele está perfeitamente correto. Um pouco antes, noutra secção, ele escreveu o seguinte: a legislação bíblica detém-se a propor ao ser humano várias normas relativas não só às outras pessoas, mas também aos restantes seres vivos. Se vires o jumento do teu irmão ou o seu boi caídos no caminho, não te desvies deles, mas ajuda-os a levantarem-se. Nesta linha, o descanso do 7º dia não é proposto só para o ser humano, mas para que descansem o teu boi e o teu jumento. Portanto, é interessante verificar aqui que o Papa cita a partir dos 10 mandamentos, porque ele está a citar o Shabat, não é? A lei moral, o sábado do 7º dia, onde ele é mencionado por ordem do próprio Deus. E ele remete o leitor para o Shabat, que é uma instituição divina, e o Shabat é no 7º dia da semana, conforme o Papa reparou. Mais à frente, no documento, recuperando esta ideia de descanso semanal, o Papa elabora ainda mais. E ele diz o seguinte: a participação na Eucaristia é especialmente importante ao domingo. Este dia, à semelhança do sábado judaico, e aqui eu já começo a ter alguns problemas em concordar com o Papa, porque ele está a apontar a Eucaristia do domingo e faz uma semelhança com o sábado judaico. Este dia, à semelhança do sábado judaico, é-nos oferecido como o dia de cura das relações do ser humano com Deus, consigo mesmo, com os outros e com o mundo. O domingo é o dia da ressurreição, o primeiro dia da nova criação, que tem as suas primícias na humanidade ressuscitada do Senhor, garantia da transfiguração final de toda a realidade criada. Além disso, este dia, o domingo, anuncia o descanso eterno do homem em Deus. Assim, a espiritualidade cristã integra o valor do repouso e da festa. A lei do repouso semanal impunha abster-se do trabalho no 7º dia. Aqui estou de acordo. A lei do repouso semanal impunha abster-se do trabalho no 7º dia, para que descansem o teu boi, o teu jumento, e tomem fôlego o filho da tua serva e o estrangeiro residente. O repouso é uma ampliação do olhar que permite voltar a reconhecer os direitos dos outros. Assim, o dia de descanso, diz o Papa, cujo centro é a Eucaristia, e a Eucaristia em que dia? Ao domingo, difunde a sua luz sobre a semana inteira e encoraja-nos a assumir o cuidado da natureza e dos pobres. Ou seja, o que é que o Papa está aqui a fazer? O Papa está aqui, foi buscar o princípio do sábado, e o princípio do sábado é o Shabat judaico. Ele chama de Shabat judaico, mas na verdade é o Shabat bíblico. O Papa vai buscar o princípio do Shabat bíblico, que é o 7º dia da semana, e diz que é um dia de descanso para o homem, para a sua criação, porque ele fala dos animais, e para a natureza também, para uma reconfiguração da natureza. E o que é que o Papa está a dizer? Isso é importante ainda hoje, e o centro para esse princípio é a Eucaristia, que é ao domingo. Então o que é que o Papa está aqui a dizer na sua encíclica? Ele está a dizer, o Shabat bíblico é ao domingo. O descanso deve acontecer um dia por semana. Esse descanso está na Bíblia,
Só que nós fazemos isso ao domingo. Eu proponho o domingo. Portanto, e ele termina dizendo que o dia de descanso, cujo centro é a Eucaristia, ou seja, o domingo, difunde a sua luz sobre a semana inteira e encoraja-nos a assumir o cuidado da natureza e dos pobres. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o Papa aponta um descanso dominical, parar um dia por semana, que é o domingo, como um fator para cuidar da natureza. Portanto, a pergunta era: será que todas estas questões de pressão sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre os recursos e sobre a natureza pode levar à implementação de um descanso dominical? Essa é a proposta do Papa Francisco desde há 6 anos atrás. Portanto, não há dúvida nenhuma, nem há sequer novidade alguma. Agora, eu gostaria de ler algo mais que tem a ver com algo que a irmã White nos deixou escrito. E ela diz assim: Satanás, está em Eventos Finais, páginas 129 e 130. Satanás dá a sua interpretação aos eventos. E os homens pensam, como ele quer que o façam, que as calamidades que enchem a terra constituem um resultado da transgressão do domingo. Agora vamos colocar aqui uma coisa atrás da outra. Nós temos o Papa, que, eu já li atrás, é apontado como um líder religioso, político e social. Nós temos Apocalipse 13:3, que diz que isso vai acontecer. E esse Papa diz que, para cuidar da natureza, para evitar as calamidades que temos à nossa volta, temos que promover o descanso dominical. Mas a irmã White avisa que Satanás vai dar a sua interpretação e os homens vão pensar que as calamidades que enchem a terra constituem um resultado da transgressão do domingo. Tencionando aplacar a ira de Deus, esses homens influentes, já falámos deles, esses homens influentes são aqueles que ela diz que estão atentíssimos a ver as cenas que decorrem na terra, fazem leis impondo a observância do domingo. Esta mesma classe apresenta a alegação de que a corrupção que rapidamente se alastra é atribuível, em grande parte, à profanação do descanso dominical e que a imposição da observância do domingo melhoraria grandemente a moral da sociedade. Então digam lá, está ou não está o cenário montado? Temos ou não temos todas as peças prontíssimas para se encaixarem? Temos ou não temos todos os atores a entrar para o palco ou já em cima do palco, prontos para começar o teatro, prontos para começar a atuação? Eu, concluindo, eu acho que estamos, de facto, num tempo incrível da história da Terra, em que os acontecimentos que estão à nossa frente serão rápidos, como sabemos, e muito possivelmente, veremos isso nos próximos meses ou anos, talvez, mas muito possivelmente nós estamos no limiar daquilo que serão os últimos acontecimentos da história da Terra. Porque, de acordo com aquilo que está profetizado, que nós conhecemos da Bíblia, da revelação profética da irmã White, e aquilo que nós vemos no mundo à nossa volta, parece que está tudo pronto. Parece que está tudo prontinho para entrar em cena e precipitar os últimos acontecimentos da história da Terra. Que assim seja e que, acima de todas as coisas, continuemos a estudar a profecia bíblica, que é para nos prepararmos e estarmos devidamente prontos para estarmos de pé quando isso acontecer.